Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:02, eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também simultaneamente transmitindo pelas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, interagir com o programa Gente que Fala a partir de agora. 973350038 é o WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo aí, durante as suas interações nas redes sociais. Minha gente, olha, hoje é quinta-feira, já é praxe, já é tradição por aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então vamos escalar o nosso time para análise e para o debate dos nossos assuntos de hoje. Dr. Ricardo Prado, Procurador de Justiça aposentado, professor, presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Ricardo Prado, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom, Mauro, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, aos telespectadores e aos colegas de bancada. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez, procurador. Também conosco o doutor Davi Rechulski, advogado criminalista. Tudo bem, doutor Davi? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos. Muito obrigado. Também conosco o doutor Roberto de Silo, advogado empresarial, professor de compliance. Tudo bem, doutor Roberto de Silo? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E fechando aqui o nosso time para análise dos nossos assuntos, Dr. Carlos Ballarati, médico patologista clínico, sócio fundador de diversas startups na área da saúde e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Dr. Ballarati, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos colegas de mesa e boa tarde a todos os ouvintes. Então vamos colocar aqui na mesa o nosso primeiro assunto desta edição do Gente do MPD que Fala. O grupo de procuradores da Lava Jato do Paraná anunciou na semana passada o fim da força-tarefa que atuava desde 2014. A equipe foi dissolvida, porém alguns integrantes migraram para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, para dar continuidade às investigações. A medida é um marco no embate da equipe com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Também é simbólica, por representar o fim de uma equipe que chegou a ser decisiva na política nacional, mas que perdeu relevância e credibilidade nos últimos anos. Procurador Ricardo Prado, é a pergunta que todo mundo tem feito. Os GAECOS, são esses grupos especiais, né, de combate ao crime organizado, eles estão estruturados para assumir investigações de forças-tarefas, no caso aqui em especial, força-tarefa da Lava Jato? Deixa eu só fazer um registro histórico, Mauro. Eu fui promotor do GAECO aqui em São Paulo há 20 anos atrás, né? Na verdade, é importante que também o Ministério Público Federal adote a estrutura dos GAECOS que já existe na maior parte dos estados hoje. Eu acho que é um grupo importante para as investigações no âmbito do Ministério Público. Agora, as forças-tarefas, elas não são apenas um órgão do Ministério Público. As forças-tarefas, na verdade, elas tinham o apoio da Polícia Federal, da Receita Federal e de outros órgãos do Estado. Então, você tinha um grupo bem maior, entendeu? E com isso, com uma capacidade de trabalho, evidentemente, mais significativa, né? Nesse momento, você tem, com o encerramento das forças-tarefas, entendeu? E você passando para esse grupo, você tem um passo atrás. Nesse momento, sim. Pode ser que mais à frente isso se modifique, entendeu? Mas nesse momento você vê uma falta de compromisso, na verdade, com a política anticorrupção, infelizmente, né? É óbvio que sempre você tem o desenvolvimento nunca é linear, na verdade, né? Você tem avanços e você tem retrocessos. Eu acho que isso faz parte da história. Mas é sempre ruim quando você
acaba sendo obrigado a retroceder em determinados momentos, entendeu? Né? E isso vem nitidamente da política que nós temos nesse momento no país, entendeu? Então, havia equívocos, havia erros, sim, entendeu? Mas houve muitos acertos, né? Eu acho que o resultado geral é positivo, mas, sem dúvida alguma, houve algumas falhas que, de uma certa forma, acabaram por comprometer esse tipo de funcionamento nesse momento. Doutor Roberto Dicilo, o que esperar daqui para frente? O trabalho de combate à corrupção fica comprometido? Como destacou aqui o procurador Ricardo Prado, a Força Tarefa tinha parceiros, aí tinha a Polícia Federal, tinha outros órgãos, outros departamentos, coisa que o GAECO não tem, não vai ter essa robustez para esse trabalho em conjunto, né? Como é que você avalia? Eu avalio também sob a perspectiva da participação de outros atores. Acho que o Dr. Ricardo foi muito feliz em falar sobre desenvolvimento que não é necessariamente linear. Então, eu destaco até do relatório da Transparência Internacional, que fez uma nova avaliação, como sempre faz, dentro de um contexto de construção de um ranking de percepção de corrupção em vários países do mundo. O Brasil sempre avaliado, sempre mal avaliado, infelizmente. Mas existe aí o papel bastante importante, fundamental da sociedade civil. Sociedade civil que é refletida até o que tem presença em empresas. Então, eu trabalho bastante para empresas que implementam programas de compliance. Então, existe aí um compromisso forte da sociedade civil que impediu, inclusive, que a nota do Brasil caísse ainda mais. Então, existe sim aí alguma preocupação, sim, há uma percepção da comunidade internacional, afinal, nós fazemos parte de uma comunidade global, e existe essa percepção de que talvez o Brasil esteja caminhando para um caminho não tão ideal com relação ao combate à corrupção, que pode afugentar e, na verdade, afugenta investimentos importantes e estratégicos aqui no Brasil. Doutor Ballarati, não é exatamente o seu escopo, né? O senhor é médico, mas na sua avaliação como cidadão, há riscos de prejuízo no combate à corrupção com essa nova estruturação? A sua avaliação. Como você falou, Mauro, eu não sou expert, mas como cidadão posso dar minha opinião. Vejo com muita tristeza, porque na realidade você está passando uma mensagem de afrouxamento do combate à corrupção. Parece que há uns anos atrás nós estávamos virando esse jogo, a sociedade civil, como o Roberto colocou e o doutor Ricardo também colocaram, que tinha um papel importante de fazer essa mudança, de cobrar, não vai conseguir se mobilizar por pandemia, por uma série de coisas, e a gente vê que parece que estamos perdendo esse jogo. Que é uma grande tristeza como cidadão, eu posso te dizer que sentimos muito por isso. Espero que mesmo se os grupos da Lava Jato tiveram excesso ou tiveram desvios, poderiam ser corrigidos e continuar com o trabalho que foi muito benéfico para a sociedade civil, né? Procurador Ricardo Prado, para a gente finalizar esse tópico, eu queria pegar um outro viés dessa história. Para você formar uma força-tarefa, você utiliza procuradores que são afastados, digamos assim, pedem licença das procuradorias para fazer parte dessas forças-tarefas, né? Então, a formação de equipes para as forças-tarefas enfraquece as procuradorias que, digamos, emprestam os seus integrantes para isso. Tem um lado que fica comprometido aí, pela sua experiência aí no GAECO, que você destacou logo no início. Quando você tem um arranjo temporário, é óbvio que você acaba criando esse tipo de situação, né? Você tem um número de vagas dentro do setor público, né? Dentro das procuradorias, que são preenchidas pelos profissionais da carreira. E quando você cria um serviço temporário, a força-tarefa, na verdade, tem essa natureza, você acaba deslocando, né, de uma outra unidade para aquele serviço. E, então, com isso, você tem, às vezes, um prejuízo para aquele serviço de origem. Você precisa, às vezes,
contratar mais gente, entendeu? Né? Criar alguma alternativa. Mas isso sempre você vai ter, seja no setor público, seja no setor privado, setores nos quais você prioriza e outros que acabam ficando, infelizmente, em segundo plano, né? Quando os recursos são limitados, isso acaba sendo uma necessidade, né? Lógico que no mundo ideal você preencheria tudo de uma forma tranquila, mas na prática a gente sabe que não é bem isso que acontece. 12h12, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740, São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Já é praxe por aqui, nesta nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, essa nossa conversa, essa nossa edição, todas as quintas-feiras. Numa roda de amigos, é difícil encontrar alguém que nunca teve o cartão de crédito ou o cartão bancário clonado. E na pandemia essa estatística se intensificou. De acordo com o relatório anual 2020 de atividade criminosa online no Brasil, o país é campeão em vazamentos de dados de cartões, acumulando sozinho 45,4% do total de casos registrados no mundo. Distante do segundo colocado, os Estados Unidos, 34,3%. E de acordo com o levantamento, dentre as 10 instituições financeiras com maior número de vazamentos, 7 são brasileiros. Doutor Davi Rechuski, já teve cartão clonado? Já tive. Acho que é difícil realmente quem não tenha tido, né? E esses dados, hein? Olha, o Brasil, campeão em vazamentos de dados de cartões, sozinho 45,4%, quase a metade do total de casos registrados no mundo. Como é que o senhor avalia? De fato, é uma estatística que causa arrepios, né? No mundo todo, o Brasil absorve praticamente a metade de todos os vazamentos. Eu acho que isso passa um pouco por uma cultura que o brasileiro deve ter no sentido de preservar melhor os seus dados, né? Principalmente quando faz compras através do sistema virtual, não compartilhar senhas, né? Eu acho que é importante haver também uma certa educação, campanhas educativas por parte das instituições financeiras para orientar, alertar as principais fraudes e práticas que você acaba, muitas vezes, de forma involuntária, contribuindo para esse índice de ocorrência, né? Então, é um problema grave, gera prejuízos gigantescos, mas acho que há um processo de educação de uso para ser implementado e mitigar um pouco os efeitos tão danosos como você acabou estatisticamente de mencionar. Doutor Roberto Dicilo, já teve cartão clonado? Já sim. Poxa, todo mundo teve? Eu também tive. Acho que o Ricardo Prado e o Balarati também estão acenando, dizendo aqui que sim. Sim, é triste, mas é uma culpa nossa essa situação? A gente não tem preservado direito os nossos dados? Ou está nas instituições uma falta de cuidado, uma falta de tecnologia que nos defenda mais desse tipo de situação? A responsabilidade aí é compartilhada, tá? Então, acho que tanto cabe a nós, né, como usuários do cartão de crédito, quanto às instituições financeiras. Eu tive sorte, a minha instituição financeira me avisou imediatamente que tinham clonado o meu cartão de crédito, foi antes do chip, tá? Então já faz bastante tempo. O que eu tenho visto que as instituições financeiras também investiram bastante. Primeiro que hoje em dia é possível fazer um cartão virtual para uso em compras online. Então, muita gente ainda se atrapalha e às vezes o cartão online não funciona, tá, para compras online. Já vi acontecer isso. Mas eu acho que é uma precaução, né? E assim, momentos, né, como esse que a gente está vivendo, que a gente migrou para um mundo mais virtual por causa da pandemia, são cuidados aí que, como eu falei, né, eles têm que ser compartilhados, né? A responsabilidade tem que ser compartilhada entre nós e as instituições financeiras. Sim. Doutor Balarati, nos conte a sua experiência aí com o cartão clonado. Aliás, o doutor Dicilo disse que a instituição financeira o alertou sobre a clonagem do cartão dele, e nós temos hoje o cartão online, e eu digo que eu fui alertado num dado momento pela minha instituição financeira que eu tive um cartão online que foi clonado.
e achei bastante estranho e não imaginava que a tecnologia, não houvesse tecnologia para proteção de cartões online, enfim. Mas vamos lá, doutor Ballarati. Bom, eu fui recentemente clonado, há cerca de 2 meses. A minha instituição me passa uma mensagem devido de alguns valores, acima de R$100, ela me avisa, e você consegue atuar. Mas o que me choca o que me chama mais atenção é que é difícil a gente rastrear onde a gente foi clonado, né? Eu me considero um cara super cuidadoso em fazer compras online, mesmo compras físicas, e infelizmente você não consegue se proteger, se blindar de uma forma totalmente eficaz. E muitas vezes a gente, como eu falei, não consegue descobrir a origem de quem te clonou e tomar alguma atitude nisso. Então, é um jogo de gato e rato, né? Parece que os ratos estão à frente dos gatos nessa corrida. Infelizmente, a gente tem que cada vez mais tentar se precaver, mas acho que é uma batalha que a gente está perdendo nisso, né? E se você pensar bem, esses números são impressionantes, porque nem toda a população brasileira é bancarizada, né? Imagine se tivessem mais gente bancarizada, mais gente clonada em números absolutos a gente teria, né? Seu entendimento, procurador Ricardo Prado, sobre esse aspecto importante que o Dr. Ballarati levantou, né? Imagine se o Brasil fosse 100% bancarizado. Eu tenho a impressão que essas clonagens elas não vêm só de equívocos, às vezes, do comportamento nosso. Eu tenho a impressão que eles acessam cadastros de lojas, entendeu? Né? Outro tipo de coisa. O primeiro problema que eu tive há muitos anos atrás me surgiu muito provavelmente disso, de uma compra que a gente havia feito numa loja, fizemos online, entendeu, né? E depois voltou a aparecer uma outra aquisição que não tinha feito, né? Então, eu tenho a impressão que em alguns casos, na verdade, não depende muito do consumidor, não. Agora, você tem algumas situações difíceis de você avaliar, né? A questão da fraude com relação aos dados. A gente recebe, por exemplo, e-mails, entendeu? Né? Eu já recebi e-mails com notícia de delegacia de polícia, Ministério da Fazenda, até do Ministério Público já me mandaram, entendeu? E era falso, né? Quer dizer, se você não tiver muito atento, você clica, né, no negócio para ver o que está acontecendo, porque se é tomado de surpresa, né? Imagina a pessoa que está em casa, você já recebe um negócio, delegacia de polícia, você fala, pô, Paulo, o que é isso? Né? Quer dizer, o que está acontecendo, né? E você vai lá, clica em cima do e-mail para ver o que é e pronto, né? Quer dizer, eles já capturam seus dados, entendeu, né? Instalam um sistema no teu computador, entendeu, né? E você fica refém dessa turma. Então, é uma situação difícil realmente, né? Para gente que não é expert em informática, entendeu? Não é difícil realmente a gente acabar fazendo, né, ou tendo um comportamento que não deveria. Acho que fico com o Dr. Carlos, né? O ideal realmente é que as empresas bancárias façam bastante campanha, comunicando, avisando as pessoas, para que a gente vá podendo realmente tem que ficar esperto. Realmente o estelionatário é dos criminosos, na verdade, dos infratores da lei, o mais inteligente, entendeu? Não é fácil, não. E, doutor Dicilo, a gente agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ver como é que ela vai ser capaz de nos proteger. E mesmo assim, né, a gente vê, aí há poucos dias, a gente viu os CPFs de toda a população brasileira, mais de 220 milhões de CPFs vazados, né? Quer dizer, isso tá muito ligado também, né, uma coisa na outra. Sim, com certeza. Eu acho que todo cuidado aí é pouco, tá? Então, nós como usuários, acho que tem que ter uma comunicação eficiente, cabe também as instituições financeiras criarem canais que funcionem efetivamente para que alertas sejam dados, né, de operações suspeitas. Existe aí um grande investimento das instituições financeiras, né, para que esses alertas sejam feitos, mas o canal também tem que ser talvez melhorado, porque nem sempre é tão fácil falar com algumas delas.
Meio-dia e 22 agora, com a gente hoje na nossa mesa de som, Fabiano Souza, pilotando aqui os comandos do programa Gente que Fala, nessa parceria de todas as quintas-feiras com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Fabiano vai trazer um intervalo agora para a gente. Em 30 segundos a gente volta falando sobre um planejamento do Brasil de fazer uma doação para o Haiti de 1 milhão de testes contra a Covid-19 em final de validade. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, em parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Meio-dia e 23, você nos acompanha pela Trianon AM 740 São Paulo e Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais. Estamos transmitindo no nosso Instagram, no Facebook e no YouTube também. O próximo assunto aqui, o governo federal planeja entregar ao Haiti, em uma operação tratada como ajuda humanitária, 1 milhão de exames que fazem parte dos cerca de 5 milhões de testes de Covid-19 encalhados em um armazém federal e que vencem a partir de abril. A ação visa evitar mais desgaste à imagem do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, mas pode não ter utilidade e, se tiver, irá reduzir o estoque brasileiro. Outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e santas casas, que devem recusar. Doutor Ballarati, afinal de contas, por que os testes não foram utilizados ou foram utilizados em parte? Eram mais de 7 milhões e 100, hoje são 5 milhões, e o governo, agora, nessa intenção de ajuda humanitária, pretende mandar 1 milhão lá para o Haiti. Mauro, é um assunto complexo. Vamos lá. Vamos entender primeiro quais são os testes que são os RT-PCRs. Na realidade, os RT-PCRs são testes complexos que necessitam de equipamento pessoal especializado para realizar. Esse é um ponto. Mas eles são feitos em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da coleta, que é feita através de um suave, que é um cotonete, e transportado a amostra em tubos que têm soluções que preservam a viabilidade do material genético viral, no caso da presença dele. Em segundo lugar, a gente tem a segunda etapa, que é a etapa da extração, ou seja, a gente trabalha para expor esse material genético do vírus, e na terceira etapa fazer a ampliação desse material genético e ter a possibilidade de fazer essa detecção. Claro, se tiver material genético do vírus, o resultado vai dar positivo, se não tiver, vai dar negativo. Então, são 3 etapas. O que está acontecendo, pelo que eu entendo? O Brasil comprou, nessas 3 etapas, ela só comprou a etapa, só tem os reagentes de amplificação e detecção. É a mesma coisa que, fazendo uma analogia com o carro. Para você ter um resultado do RT-PCR, você tem o motor, a carroceria e as rodas, para você ter o carro funcionando. O Brasil, basicamente, só tem um motor. Então, não adianta você colocar no mercado, doar esses testes, se você não tiver a etapa completa disso. Então, antes de doar, eu gostaria de ver esses testes sendo utilizados no Brasil. Ou seja, nós termos a capacidade de comprar o material de coleta, os kits de coleta, termos a capacidade de fazer a extração, de fornecer os equipamentos de extração e utilizar esses reagentes de amplificação. O Brasil testou muito pouco sua população. E aquela máxima da gestão, se você não mede, você não gerencia. Então, eu acho que essa pode ser uma posição um pouco fragilizada do governo de doar esses testes quando eles ainda poderiam ser utilizados no Brasil. E também não adianta doar para o Haiti, se o Haiti também não vai ter as 2 etapas do teste, que são o kit de coleta e os kits de extração.
Agora, utilizar esses testes no Brasil significa ter para uso desses testes outros insumos, não basta ter só o teste. Talvez aí esteja uma das razões pelas quais o Brasil não usou até agora. Exato. Por não ter os insumos. Exato. Tá cotonetes, enfim. Exato, exatamente. Falta a etapa 1 e 2. Falta nós termos os kits de coleta entre cotonete e o tubo de preservação e o kit de extração do vírus para extrair o material genético do vírus. E também os laboratórios que utilizam essa metodologia são laboratórios que têm uma certa complexidade. Então, não é hoje esse teste está ficando cada vez mais simples, mas esse que o Ministério tem são testes complexos que você precisa de equipamento e pessoal especializado para fazer. Nós tivemos boas iniciativas privadas disso, grandes laboratórios ajudando o governo, se disponibilizando a ajudar o governo para fazer isso, para ajudar os LACENs, o Instituto Adolfo Lutz, mas infelizmente essa cadeia do fornecimento dos insumos não está completa. Um outro aspecto, doutor Ballarati, a gente já discutiu isso em outras edições aqui do Gente do MPD que Fala, com a presença do Carlos Gouveia, presidente da CBDL. Esses testes tinham vencimento em janeiro. A Anvisa prorrogou esse vencimento para abril. Fica difícil entrar na cabeça da população uma situação como essa. Você vai pegar um remédio para dor de cabeça, um exemplo. Está vencendo esse mês. Bom, ou venceu no mês passado, eu não vou tomar porque de duas uma, ou não vai fazer efeito ou vai me fazer mal. Como é que você empurra a validade de um teste de Covid? Na realidade, muitos dos testes laboratoriais têm essa margem de você poder ter mais um prazo um pouco mais estendido disso. Em primeiro lugar, a Anvisa é uma agência extremamente séria, com pessoal técnico extremamente capacitado, e que devia ser um dos orgulhos do país. Infelizmente, ela está sofrendo muita pedrada, uma coisa injusta. E ela fez um esforço herculeano para ajudar a trazer testes e validar esses testes aqui no Brasil. É difícil a população entender isso, mas a partir do momento que a Anvisa, que é a nossa agência super séria, comparada às melhores agências do mundo, comprova que os testes podem ter essa validade estendida, e eles podem, isso é uma realidade, eles podem ser utilizados. O grande problema, eu volto a dizer, Mauro, não adianta você validar parte das etapas, não adianta você só ter um motor funcionando se você não tem a carroceria e as rodas do carro. Né? Mas essa questão da validade adiada, empurrada para frente, é a preocupação dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas. Eles, quando eu disse aqui que eles devem recusar, é justamente porque se vencer na mão deles, olha, vocês que deixaram vencer. E não é bem isso. Na realidade, o grande problema é que você, encurtando o prazo, você tem que ter uma demanda muito grande para utilizar esses testes, né? Agora, se você recebe esses testes de uma forma incompleta, você vai demorar mais até você fazer o uso deles. E realmente eles vão perder a validade na mão das pessoas que receberão essa doação, né? E aí, na realidade, você está passando a batata quente para o outro, né? E o fato de o Brasil querer doar 1 milhão desses testes para o Haiti, não passa aquela impressão de, olha, a gente precisa se livrar disso? Uma parte disso, pelo menos? Eu particularmente acho que existiria mercado, ou existiria a possibilidade de utilizar esses testes no país. Particularmente, essa é uma opinião pessoal minha. Sim. Procurador Ricardo Prato, quer comentar? Eu acho que a ajuda humanitária, ela é sempre bem-vinda, mas ela tem que ser completa, né? Não adianta você doar meio teste, como o Dr. Carlos explicou, entendeu? Se você não vai poder utilizar. Então, aí não resolve nada, certo? Quer dizer, quer fazer a doação? Faça, mas faça o serviço direito, entendeu? Né? Não dá para ficar esse negócio pela metade, certo? Agora, o grande problema, na verdade, que eu acho que nós temos aí, e isso para mim é muito, muito claro, é um problema de gerência, né, que nós temos com relação hoje ao Ministério da Saúde, né? Quer dizer, não dá para você tirar médico e substituir por um militar,
Me desculpe, mas isso é uma afronta à ciência, entendeu? Né? Quer dizer, o conhecimento humano se desenvolveu absurdamente nesses últimos séculos, né? Você tem um nível de desenvolvimento do conhecimento da ciência muito grande e você precisa cada vez mais de profissionais habilitados, profissionais competentes para desempenhar a função. Então, quer dizer, não deu certo com um determinado médico no Ministério da Saúde, tudo bem, entendeu? Está dentro da atribuição do presidente trocar um ministro, mas troque por outro profissional competente. Certo? Quer dizer, troque por outro médico, por outro profissional competente que possa dar conta do recado. Então, quer dizer, nós estamos pagando pelo amadorismo, entendeu? Né? Quer dizer, você coloca uma pessoa que não é do ramo para tocar um serviço e aí realmente o serviço não acontece, certo? Quer dizer, eu vou colocar um dentista para fazer processo judicial, eu vou tocar um advogado para fazer uma cirurgia dentária? Não posso, entendeu? Né? Quer dizer, cada um no seu lugar. Cada um de acordo com as suas atribuições, entendeu? Né? As Forças Armadas têm um papel importante dentro do organismo de Estado? Tem um papel importantíssimo dentro do organismo de Estado. Presta relevantes serviços, mas dentro da sua área, certo? A hora que você começa a criar, né, essas alterações de rumo, né, ainda mais em plena pandemia, quer dizer, isso é injustificável. Aí realmente você começa a ter isso, né? Teste precisando fazer, e aí você não tem o equipamento correto, né? Porque comprou errado, né? Quer dizer, ou comprou incompleto, né? Então, isso é decorrência, infelizmente, disso, de você ter pessoa no lugar errado, né? Entendeu? A pessoa pode até ser competente na área dela, entendeu? Mas ela está fora de área completamente. Doutor Davi, se eu olhar sobre essa questão, a intenção do governo pode ser boa, mas é o que já foi dito aqui, você fazer a doação dos testes sem ter os insumos necessários, então o Haiti também não vai conseguir fazer nada com isso, ou seja, não resolve nada. Meu olhar em relação a essa situação é bastante crítico, né? Primeiro que esses testes foram adquiridos com dinheiro público, num país que está passando um momento de extrema necessidade, a população sofrendo aí com toda essa situação, né? A população perdendo empregos, né? A gente precisando complementar rendas, e esse dinheiro acaba sendo, de certa forma, jogado fora. Evidentemente, toda ajuda humanitária é bem-vinda, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma ajuda humanitária dirigida à nossa própria população, né, que está padecendo nesse momento. A gente viu o que aconteceu em Manaus, né, que também, na minha opinião, denota uma certa falta de planejamento. A questão, né, de termos um militar à frente do Ministério da Saúde, veja, tanto o Exército, como a Marinha, como a Aeronáutica, também possuem médicos em seus quadros, evidentemente, e certamente tem médicos de extrema qualificação e graduação para poder dar um tratamento adequado no meio de uma pandemia mundial como há um século não se tinha, né? Então, eu acho que essa questão de não ter sido adquiridos os outros insumos para a etapa 1 e 2 evidencia realmente um desconhecimento de como se processar a aplicação desses testes, né? E isso, numa primeira vista, denota que decorre da falta de conhecimento técnico que um médico certamente teria, como foi muito bem explicado aqui pelo nosso colega. Doutor Dicilo? Em medicina, não sendo médico, eu já vi a expressão recidiva. Então, a reiteração de condutas que estão aquém ou atrás ou não que são indesejáveis, demonstra ou denota aí uma falta de governança nessa questão dos testes. Assim como a gente viu também na questão das vacinas e a escassez de seringas. Tá? Então, assim, não é só a questão dos testes. Eu vejo aí um potencial, eu vou dizer que é potencial para não fazer nenhuma acusação peremptória e eventualmente injusta, mas eu vejo aí um diversionismo. Tá? Então, é como aquele marketing de colocar adesivo no avião que não foi. Tá? Então, o que foi tarde demais, talvez.
né? Então, existem aí problemas realmente eu concordo com vocês todos, concordo com o Davi, com o Dr. Ricardo, com o Carlos, né? Existe aí um problema que é um pouco maior. Daí, ao invés de ficar pensando assim nos outros, né, falar da Venezuela ou falar do outro país, né, do Haiti, vamos pensar aqui para dentro. Vamos pensar aqui nas pessoas que estão sofrendo, não só pelo desemprego, mas também pela falta de recursos, né, que poderiam ter sido direcionados de outra forma. Por exemplo, para a compra de vacinas. Então, é isso que eu queria comentar. 12h37, este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sempre pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Fabiano Souza com a gente nos comandos técnicos, nos trabalhos da mesa do programa Gente que Fala de hoje, 12h38 agora. Eu vou pedir para ele rodar o nosso próximo intervalo e, na volta, um outro assunto aqui. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer mudar o seu gabinete para o local onde hoje funciona o Comitê dos Jornalistas, o Comitê de Imprensa. A gente fala sobre isso já já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. Meio-dia e 38, obrigado, 12h39, agora obrigado Fabiano Souza aqui pelo comando e a gente segue aqui com essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras. Nosso próximo assunto para análise dos nossos entrevistados, a decisão de Arthur Lira de mudar de lugar o seu gabinete tem efeitos que vão além dos obstáculos ao trabalho diário de jornalistas. A obra Relâmpago materializa um antigo projeto de encastelar presidentes da Câmara longe dos olhos da imprensa e do escrutínio público. Ao levar o gabinete para um local com acesso direto ao plenário, onde funciona hoje a sala usada pelos jornalistas, Lira e seus sucessores ficarão a salvo, em prejuízo da transparência, de uma rotina que está no centro de alguns dos acontecimentos mais marcantes da história do país. Doutor Roberto Dicilo, queria a sua avaliação primeiramente. A gente precisa explicar um pouquinho aqui. Onde sempre esteve instalado o Comitê de Imprensa lá na Câmara dos Deputados, existe um acesso direto daquela sala para o plenário da Câmara dos Deputados. E o gabinete do presidente da Câmara é uma situação diferente. Para o presidente sair da sala dele e chegar no plenário, ele tem que passar pelo Salão Verde, onde tem a presença de jornalistas ali fazendo o trabalho diário, evidentemente. A impressão que a gente tem é que o presidente não quer mais passar por esse caminho e evitar os jornalistas, evidentemente, uma vez que ele quer usar onde hoje funciona o Comitê de Imprensa como a sala, o gabinete dele, com acesso direto ao plenário. Como é que você avalia? São dois pontos, pelo que eu tenho acompanhado da questão. Um é esse que você descreveu, dele ocupar, e existe o ponto da desocupação. Né? Então, a imprensa seria colocada em outro ambiente. Então, isso demonstra aí uma tentativa de, talvez, um pouco de intimidação da imprensa, talvez uma criação de uma opacidade que é atentatória à democracia. Afinal, a imprensa, a livre imprensa, promove a democracia, promove a transparência. Eu entendo que essa iniciativa, embora ela já tenha sido assinada anteriormente, ela é contrária ao interesse público, na minha interpretação. Procurador Ricardo Prado, como destacou o doutor Roberto Dicilo, outros ex-presidentes da Câmara já tinham pensado nessa possibilidade, mas quem teve a coragem agora foi o deputado Arthur Lira. Eu acho, Mauro, que até o fato dele querer ter uma ligação direta com o plenário, entendeu? Não me parece ruim por si, entendeu? Agora, você
O tratamento que vem sendo dado à imprensa, aí sim, né? Eu acho que, na verdade, você tira ela de um local que tradicionalmente ela ocupa para colocar numa condição, ao que consta, bastante pior, né? Com relação às instalações, etc., e também com relação ao próprio desempenho da sua função, né? Porque você para de ter acesso direto com a presidência da Câmara. Então, no que tange à transparência, a medida é ruim, né? Não é um bom começo, vamos dizer assim. No que tange ao tratamento dos jornalistas, é lamentável, né? Nós temos visto isso já de uma forma reiterada por algumas pessoas, né? O que é muito ruim. A imprensa exerce uma profissão fundamental em qualquer país do mundo, certo? Numa democracia, então, mais ainda, né? Então, essa questão deveria ser, no mínimo, vamos dizer assim, conversada e negociada, vamos dizer assim, com os jornalistas, com o pessoal que lá trabalha, para que você achasse uma solução que fosse razoável, né, para ambas as partes, entendeu? Né? Então, acho natural que ele tenha o acesso direto, mas acho ruim você fazer isso às custas do trabalho da imprensa. Doutor Davi, é natural que ele tenha essa vontade dessa proximidade com os deputados, com acesso direto, mas a gente já vê, por exemplo, o próprio comportamento do presidente Bolsonaro. Ele não conversa com a imprensa, ele não dá entrevistas, ou ele atende lá os apoiadores lá no cercadinho, ali ao lado do palácio, e os jornalistas captam aquelas informações e veiculam e publicam, ou ele fala por meio das lives que acontecem todas as quintas-feiras. O presidente fala por meio das lives e a gente capta também dessa forma. A preocupação que fica em relação ao deputado Arthur Lira, se ele pode passar a agir desta maneira também e falar por pronunciamento e não conversar com a imprensa. Aí serão dois poderes que não conversam com a imprensa. É extremamente preocupante, né? A imprensa livre, ela é um dos pilares do Estado democrático de direito. É fundamental que a imprensa, para ser livre, ela possa ter acesso à fonte da informação. Então, eu acho que é algo absolutamente impróprio esse entrincheiramento, né? Esse empalaciamento, como está se dizendo aí, do presidente da Câmara, porque ele é quem pauta os assuntos que vão ser levados à discussão em plenário, são todos assuntos de interesse de Estado, né? Não são bobagens. Então, me parece muito preocupante que a imprensa não perca com essa falta de proximidade a condição de fazer inquirições, interpelações, questionamentos e depois receba eventualmente uma nota já pronta com um statement ali do que ele quer que seja publicado e dito. É muito preocupante realmente que um segundo poder de repente comece a impor essas limitações ao livre exercício da imprensa, fundamental para a manutenção da democracia. Doutor Ballarati, como se sente como um cidadão interessado nas informações e que, eventualmente, pode faltar transparência nessa relação entre o presidente da Câmara dos Deputados e o eleitor? Mauro, eu acho que você colocou muito bem, todos os colegas colocaram, é a falta de transparência. Você passa uma imagem que você está diminuindo a transparência de um poder tão importante como é o poder legislativo. Eu acho que uma sociedade cresce muito quando ela tem diálogo. Eu acho que a imprensa é uma forma de você dialogar com a sociedade. E quando você tira o diálogo, acho que a gente perde grandes oportunidades de crescer como sociedade civil. 12h46, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740, São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Facebook, do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Vamos aqui para mais um assunto. A Câmara dos Deputados, vamos continuar nela aqui, hein? A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar que estabelece mandatos fixos para o presidente e também diretores do Banco Central, o que reduziria as chances de interferência política na autoridade monetária, de acordo com os defensores da proposta. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e a autonomia era uma promessa de campanha do presidente e também é tema de diversas propostas
que tramitam no Congresso desde 1989. São 30 anos, né, de discussão, de debate disso, não é, procurador Ricardo Prado? O Senado já tinha aprovado em novembro, ontem foi a vez da Câmara. É importante. O que a gente vê agora é que o mandato passa a ser fixo, né, de 4 anos para o presidente e também para os diretores do Banco Central, e sem coincidência, né, isso não coincide, então, com o mandato do presidente do país. Esse é o ponto que é mais interessante, mais importante dessa aprovação. O que o senhor avalia? Que a autonomia de determinados órgãos públicos, ela é um avanço da sociedade, né? Nós viemos de uma época onde você tinha os reis, os imperadores, entendeu, que mandavam em tudo, e o nosso sistema constitucional ainda retém ainda um pouco essa ideia, entendeu, né? Quer dizer, o presidente nomeia ministro do Supremo, nomeia ministro do STJ, nomeia, né, para todos os cargos do país, entendeu? Né? Procurador-Geral da República. E a gente vê que isso não funciona, porque ninguém conhece tantas pessoas assim, entendeu? E nem tem condição de avaliar a própria competência técnica dessas pessoas. Então, você acaba tendo, quando você tem um pouco mais de autonomia das instituições, das corporações, você acaba tendo condição de uma avaliação técnica melhor. É óbvio que sempre tem um risco de um certo corporativismo, né? E aí você precisa ter alguns mecanismos de controle. Isso não há sombra de dúvida. Agora, espero que a autonomia não fique só para o Banco Central, mas venha para o Ministério Público também, né? Também é outra que nós estamos precisando muito. E a questão técnica é bastante importante. O próprio Banco Central o Banco Central afirmou em nota isso, sobre eles disseram que é um passo importante essa medida, porque é preciso separar o ciclo político do ciclo da política monetária, porque o ciclo político tem um movimento mais lento do que a política monetária, uma vez que tudo aquilo que é feito politicamente demora, às vezes, para atingir a economia, atingir o dia a dia, e a política monetária tem uma velocidade maior. Essa é a afirmação do Banco Central. Eu acho que há um problema de gasto do governo, né? O governo gasta demais e aí sobra o problema, sobra para o Banco Central. Isso é uma parte também da história, me parece, né? Bom, agora perguntas aqui da nossa audiência. Deixa eu abrir aqui, vamos passar a fazê-las. 12h49, minha gente. Doutor Ballarati, o Paulo Távora, no nosso canal no YouTube, pergunta o seguinte: instituições científicas brasileiras como a Fiocruz e o Instituto Butantan teriam condições de criar e produzir uma vacina 100% brasileira? Existem pesquisas de universidades, como a Universidade de São Paulo, Laboratório de Imunologia do INCOR, pelo professor Calil, que já está nesse caminho buscando vacinas brasileiras. Sim, nós temos capacidades, existem outras, se eu não me engano, na Universidade Federal de Minas Gerais, nós teríamos, e esses 2 grandes institutos têm essas condições. Mas lembre-se que ciência é dinheiro dependente. Quanto mais dinheiro a gente tiver em ciências, mais fácil e mais possibilidades a gente tem de desenvolver certos medicamentos e certas vacinas também. O Brasil tem profissionais e cientistas altamente capacitados para isso. O que a gente precisa é, muitas vezes, melhorar a nossa infraestrutura. Eu acredito que em breve nós teremos, sim, uma vacina 100% nacional. Seria uma forma, não sei se isso acontece, mas os 2 institutos, o Fiocruz e o Instituto Butantan, enfim, produtores de tantas vacinas que fazem parte aqui do nosso calendário, devem ser referência mundo afora também na apresentação, na exportação desses produtos, né? Então, um caminho para a elaboração de uma vacina contra a Covid também, né? Sim, a única diferença é que é um vírus novo, estamos aprendendo com eles e demandam um certo tempo de conhecimento para aprender, mas temos tecnologia, temos capacidade. O Butantan é um dos institutos, se eu não me engano, que mais exporta vacina de influenza, e isso não é só de países ricos. Você pega países como a Índia, que tem
que tem indústrias farmacêuticas que fazem uma quantidade enorme de vacinas de alta tecnologia também. É aquilo que eu digo, o que a gente tem que a gente necessita seria mais dinheiro, realmente. Não só dinheiro público, eu acho que o dinheiro privado pode ser muito bem-vindo, principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias na ciência brasileira. Dr. Davi Rechulski, a Juliana Rocha de Guarulhos, ela pergunta em que medida uma empresa pode ser responsabilizada pela infecção de um funcionário pelo coronavírus. Veja, havendo diretrizes do poder público em relação a distanciamento, em relação à preservação de espaços, adoção de providências que eventualmente não sejam respeitadas pela empresa, sujeitando seus funcionários, seus colaboradores a um risco de contágio, pode haver uma responsabilização criminal por parte dos seus representantes legais, né? A responsabilidade criminal ela só se dá na esfera ambiental, por parte da pessoa jurídica, mas a inobservância das diretrizes e normativas de saúde pública instituídas pelo poder público que não sejam observadas pode sim trazer responsabilidade em caso de propagação da doença. Lourdes Vila Piovesani, nossa audiência sempre presente aqui com a gente no Facebook. Obrigado, Lourdes, aqui pela pergunta. Para você, procurador Ricardo Prato, ela diz o seguinte: com o fim da força-tarefa da Lava Jato, podemos dizer que no Brasil o combate à corrupção teve o mesmo fim que a Operação Mãos Limpas na Itália, ou seja, perdemos a batalha do combate à corrupção com o Procurador-Geral da República indicado fora da lista tríplice, o procurador Augusto Aras. Pergunta a Lourdes, procurador. Eu acho que a gente perde uma derrota significativa, entendeu? Né? Perdemos a batalha, se isso é definitivo, a gente ainda não sabe, porque nós estamos vivendo um momento, né? Então é difícil você saber o resultado final nesse momento, mas sem dúvida alguma foi uma grande derrota para a campanha de combate à corrupção, foi, com certeza. Vera Lima, também nossa audiência em todos os momentos, aqui pelo Facebook, pergunta, doutor Roberto de Silo, por que os SACs, os serviços de atendimento aos consumidores das empresas, são tão ruins? Esse setor precisa se reinventar? Pergunta a Vera Lima. Eu digo que sim, assim como todas as tecnologias, os investimentos são necessários. É claro que nesse caso aí não seriam necessariamente investimentos públicos, mas sim privados. Já existem iniciativas para criarem omnichannels, né? Inclusive alguns saques funcionam pelas redes sociais. Eu mesmo já tive a experiência de usar uma rede social para demandar uma resposta de uma concessionária de serviços públicos e fui atendido. Não resolveram o meu problema, mas fui atendido, né? E a solução que até o Procon me encaminhou na época foi processo. Eu que sou advogado, eu sou avesso a processar, mas já ainda estou considerando. Nessa reinvenção, doutor de Silo, cabe um movimento pelo fim do gerundismo, né? Vamos estar verificando? Começa por aí essa reinvenção? Eu acho que sim, né? O que a gente vê também em outros países, né? Existe aí uma terceirização, né? Uma terceirização mais ampla de atividades, inclusive para fora do próprio país. Né? Você vê os Estados Unidos, eles terceirizam muito do atendimento para a Índia, por exemplo, para outros países, né, em que eles são atendidos e bem atendidos. Né? Falou-se aqui, né, de vacinas, né, mas a Índia é um centro de tecnologia bastante forte, né? Então, para várias questões, não só as vacinas, mas também para outras questões. Uma última pergunta, ainda dá tempo aqui. Uma pergunta minha agora, doutor Ballarati. Para a gente, a sua avaliação, a gente fez também uma conversa a respeito disso ontem, aqui no Gente que Fala, sobre esse movimento encabeçado pela Luísa Trajano, que é a dona proprietária da Magazine Luiza, para esse grupo de empresários atuarem nessa questão da vacinação, da logística, da organização, enfim, de tudo que envolve a vacinação contra a Covid-19. Esse meio empresarial, dentro desse movimento, terá condições de suprir aquilo que a política até agora não conseguiu?
Eu acho que é uma somatória. Nós estamos vivendo um período de exceção. Nós nunca vivemos uma pandemia tão grande nos últimos anos, e eu acho que a somatória do público com o privado ela é super bem-vinda. O vírus não está preocupado de onde vem a vacina, se ela é paga pelo serviço público ou se ela é privada. O que nós temos que fazer é vacinar a maior parte da população. Por que isso? Porque a gente diminui a circulação do vírus. Diminuindo a circulação do vírus, nós evitamos que os vírus sofram mutação. Evitando que ele sofra mutação, a gente diminui a possibilidade de ele infectar as pessoas de uma forma mais grave da doença. Além do mais, a vacina também, sabe-se por estudos científicos, que ela evita as formas mais graves de doença. Com isso, a gente consegue diminuir toda a permanência, ou toda a busca pelo serviço médico dos hospitais. Então, a vacinação é o único caminho para a gente controlar isso de forma eficaz. Eu vejo com muito bons olhos o empresariado se unir ao governo e tentar vacinar o quanto antes a população e o maior número de brasileiros possíveis. Doutor Carlos Ballarati, está com a palavra, eu peço sua despedida e aí a gente passa para os demais. Bom, mais uma vez é um grande prazer participar, Mauro, doutor Ricardo, doutor Roberto, doutor Davi, colegas da mesa, pela excelente discussão. E eu termino com um apelo. Por favor, usem máscaras e se vacinem o quanto antes. Por favor, usem máscara, respeitem ao próximo. Doutor Roberto Uricilo, palavra final. Eu agradeço mais uma vez, foi um prazer. Como sempre, eu aprendo bastante nesse tipo de programa e eu espero que realmente a gente possa sair dessa pandemia o mais breve possível. Eu também continuarei usando máscara, doutor Carlos, né? Então continuarei no meu distanciamento social dentro do possível. Doutor Davi Rechusky, seu encerramento? Eu queria agradecer o convite, né? Cumprimentar meus colegas de mesa também pelas excelentes colocações, cumprimentar você pela condução correta e técnica do debate, e deixar uma mensagem de que o dinheiro público seja bem gasto e que não se politize nem se polarize a saúde. A gente não tem espaço para isso nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, doutor Davi. E procurador Ricardo Prado, seu encerramento? Quero agradecer a produção do programa, a todos os que participaram, Pedro, Zenilda, Mauro, Fabiano, o jornalista Fausto Camunha, e agradecer aos ouvintes e aos colegas que possibilitaram a realização desse debate e subscrever o pedido do Dr. Carlos, entendeu? Acho que máscara e vacina é o que pode nos salvar desse problema. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente o doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça, também o advogado criminalista doutor Davi Rechusky, o advogado empresarial, professor de compliance, doutor Roberto Uricilo, e o médico patologista clínico, doutor Carlos Ballarati. Na mesa de som com a gente, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, o nosso comandante-geral, o gerente-geral da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, 1h em ponto. Obrigado pela audiência, até amanhã.